Muito bem, caríssimos e caríssimas. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre extensão, um tema tão importante para a nossa disciplina. Então, nós vamos compreender os pontos básicos de como a extensão pode ser importante e essencial na formação de cada um de vocês. Portanto, o objetivo dessa aula é compreender a extensão como um processo interdisciplinar. O que isso significa? Que a extensão ela promove esse trânsito entre várias disciplinas. Um projeto de extensão, ele pode trazer e abrigar conhecimentos de várias das disciplinas do curso da formação de vocês. Então, a extensão é um processo interdisciplinar e promove a formação crítica e cidadã dos discentes pela vivência dos seus conhecimentos. Com certeza, ao desenvolver um projeto de extensão, o acadêmico e a acadêmica, né, passam por uma experiência que promove a sua formação crítica, a sua formação cidadã, porque é um convívio com questões da sociedade, né? Ao elaborar conhecimentos sobre essa questão da sociedade, seja ela com qual temática for, o acadêmico, a acadêmica estão constituindo uma formação crítica, estão constituindo cidadania pela vivência dos seus conhecimentos. Então, por ações de extensão, nós entendemos esse processo interdisciplinar. E, além de interdisciplinar, é um processo político, político-educacional, né? No sentido de que o fundamento da educação, ele fica exposto quando nós praticamos a extensão. É um processo também cultural, porque nos permite conhecer e vivenciar o modo de vida, as questões sociais, os espaços sociais. É também um processo científico e tecnológico, porque em um projeto de extensão, o discente, a discente, precisa desenvolver certas habilidades, né? De escrita, de formulação de um trabalho científico, de utilização de meios para realizar essa ação, então, vai fazer uso da tecnologia. E a extensão, esse processo, promove a interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. Porque a extensão é o meio que a universidade tem de alcançar a sociedade, o meio mais direto. Porque um projeto de extensão só é um projeto de extensão se ele estiver voltado para a sociedade, né? Para qualquer setor da sociedade. Se ele estiver voltado apenas para o aluno e para a universidade, ele não se caracteriza como um projeto de extensão. Então, o projeto de ações de extensão promove essa interação transformadora entre a universidade e os setores da sociedade, por meio da produção e aplicação do conhecimento, em articulação com o ensino e a pesquisa, qualificando o discente como protagonista da ação. O projeto de extensão, ele é o espaço de protagonismo do estudante. Então, é ali que ele vai ficar à frente de ações em nome da universidade, levando a universidade para a sociedade. É ele quem vai realizar reuniões, quem vai interagir nos espaços da sociedade, né? Sejam escolares, sejam espaços sociais. Então, ele vai, essa experiência vai qualificar o discente como protagonista dessa ação.
São consideradas ações de extensão, portanto, aquelas que envolvem diretamente as comunidades externas. Como eu disse, se não tiver esse envolvimento com a comunidade externa, com a sociedade, não é um projeto de extensão. Então, são ações que envolvem diretamente as comunidades externas, as instituições de ensino superior, e que estejam vinculadas à formação do estudante, com certeza. Cada área de conhecimento no qual o estudante está inserido, é ali que ele vai utilizar seus conhecimentos para contribuir com a sociedade por meio de um projeto de extensão. Concepção e prática das ações de extensão. Aqui estão os pontos da instrução normativa da Unitins, né, que é vinculada à Política Nacional de Extensão. Então, a concepção e prática das ações de extensão significam interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade, como nós dissemos, né? É esse espaço em que a universidade dialoga com a comunidade a partir da ação de extensão do discente. Formação cidadã dos estudantes, pela vivência de seus conhecimentos. Nós estamos reforçando aquilo que já dissemos, né? Então, a extensão é concebida como uma formação cidadã dos estudantes. Lá na sociedade, por meio do seu projeto de extensão, ele vai desenvolver, né, sua consciência cidadã, de cidadania, e vai colocar isso em prática, né? Produção de mudanças na instituição superior e nos demais setores da sociedade. A extensão, ela sempre traz, né, mudanças significativas, né, tanto dentro da universidade quanto da sociedade, né, porque um projeto de extensão, ele sempre leva algo da universidade para a sociedade. E aí, então, essa troca, né? E, ao mesmo tempo em que o estudante está ali desenvolvendo o seu projeto de extensão, ele também está aprendendo. Né? Formação cidadã crítica e responsável dos estudantes, constituída pela vivência de seus conhecimentos. Como já falamos, articulação entre ensino, extensão e pesquisa, a partir do processo pedagógico interdisciplinar. Né? O ensino, porque é o conhecimento que o aluno, que o estudante vai levar no seu projeto, por meio do seu projeto de extensão, ele está vinculado ao ensino, aquilo que ele está aprendendo, aos conhecimentos que ele está adquirindo. E isso é articulado com a extensão que ele desenvolve na sociedade. E a pesquisa, porque para realizar um projeto de extensão, nós também fazemos uso do conhecimento de pesquisador também, fazendo o diagnóstico da sociedade, né? Definindo e selecionando aquele espaço e aquela ação que melhor vai atender, né, tanto o interesse do estudante quanto o propósito do seu curso e dos conhecimentos que ele está adquirindo, a partir de processo pedagógico interdisciplinar. A interdisciplinaridade, ela é fundamental, né, aparece em todo projeto de extensão. Então, aí na figurinha vocês podem ver, interação dialógica, integralidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação discente, impacto e transformação social, interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Muitas vezes um projeto de extensão, ele envolve vários profissionais, né, que atuam a convite do aluno, né, articulados com o projeto de extensão naquele espaço social. O diálogo construtivo e transformador com os demais setores da sociedade, respeitando e promovendo a interculturalidade, né?
Nós sabemos que vivemos em um país multicultural, né, de várias culturas e modos de viver diferentes. Então, e isso, por meio da extensão, deve ser respeitado e promovido, né? Promoção de iniciativas que expressem o compromisso social da universidade com a sociedade, com toda certeza. A extensão, ela expressa esse compromisso da universidade com a sociedade. A universidade não é fechada em seus muros, ela alcança a sociedade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. E a extensão é aquele espaço da universidade que mais alcança, que mais chega à sociedade. Portanto, a extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica. Quer dizer, você tanto aprende quanto leva conhecimento. É de mão dupla. Que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. E o que é a praxis? A praxis é esse encontro entre a teoria e a prática, né? Então, a extensão, ela promove essa oportunidade de elaboração dessa vivência da prática com a teoria, né? No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado. Todos nós aprendemos muito ao realizarmos um projeto de extensão. Tanto os professores quanto os acadêmicos. Todos saem ganhando conhecimento, experiência construtiva, né? E todos nos modificamos por meio de um processo de extensão. E submetido à reflexão teórica, será acrescido aquele conhecimento. Então, essa experiência, vocês verão que essa experiência de vivenciar, desenvolver um projeto de extensão, vai acompanhar vocês em todo o processo formativo e depois, né? Então, essa reflexão que nós trazemos ao realizarmos um projeto de extensão, ele é acrescido ao conhecimento que nós construímos. Por meio da extensão, a universidade materializa sua missão, colabora e participa das comunidades do seu entorno e da sociedade em geral, porque cada um de vocês, no território de vocês, vai colaborar e participar da comunidade de vocês, né? Vai trocar e compartilhar conhecimentos e saberes com os outros setores sociais. Então, a universidade, ela materializa sua missão assim, compartilhando conhecimentos e saberes com os outros setores sociais, levando e recebendo conhecimentos, né? A partir dessa interação, novos saberes e conhecimentos são produzidos. Porque muitas vezes, a partir de um projeto de extensão, a universidade, ela abre outras frentes, né? A partir das necessidades que são visíveis, né? Que são trazidas por meio da extensão. Então, aqui na figurinha também vocês podem ver, reforçando isso, que a extensão universitária é uma ação interdisciplinar, que promove a interação entre a sociedade, entre a universidade e a sociedade, como dissemos. E por que participar, então, de um projeto de extensão? Para aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula, para desenvolver responsabilidade social. Aqui nós estamos só reforçando o que já foi dito. Aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolver responsabilidade social, contribuir com a comunidade além da universidade, criar soluções para problemas reais, fortalecer a formação profissional e cidadã. Criar soluções para problemas reais, gente, é a meta de toda extensão, né? Quando nós selecionamos um determinado tipo de situação social para atuarmos nela por meio de um projeto de extensão,
né? Nós estamos buscando e contribuindo, muitas vezes criando soluções, né, para problemas reais na comunidade de cada um. Extensão não é a mera oferta de serviços, isso é importante que seja dito. Extensão não é a simples oferta de serviços ou a divulgação de estudos da universidade. Levem isso com vocês. A extensão não é uma simples oferta de serviço ou a divulgação de estudo da universidade. Ela é um espaço de diálogo, de interação, de intercâmbio. Os saberes locais também, por meio da extensão, são reconhecidos, são valorizados e integrados à produção científica. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos poder verificar e vivenciar ao final da experiência de extensão de vocês. Vocês verão, quando estiverem finalizados, lá no relatório final de vocês, no relato de experiência, essa verdade, né? A extensão é um espaço de diálogo, e os saberes locais são reconhecidos, valorizados e integrados à produção científica. E aí eu deixo com vocês esses dois pensamentos inspirados em Paulo Freire. A extensão não é um favor que a universidade faz à sociedade. Olha só, a extensão não é um favor que a universidade faz à sociedade. Não é um não é um serviço que ela presta, mas uma troca de saberes. Então, devemos sempre ter em mente que a extensão é isso, essa troca de saberes, essa troca de conhecimentos, não é um favor. A extensão universitária transforma quem ensina, quem aprende e quem acolhe. Olha que coisa mais bonita. A extensão universitária transforma quem ensina, quem aprende e quem acolhe. E assim eu espero e acredito que a nossa experiência de extensão, a experiência de extensão que cada um de vocês desenvolverão na sua comunidade, no seu território, tragam para vocês esse sentimento de importância, né, da troca de saberes entre a sociedade e a universidade. Ao final do curso, os processos de extensão do qual vocês participarem vai ter contribuído, e muito, na sua formação, tanto acadêmica quanto cidadã. Eu tenho certeza que, ao final dessa disciplina, todos nós, eu já estou, mas vocês também estarão apaixonados pela extensão. Eu desejo uma ótima semana de estudos para vocês e que, na próxima aula, nós possamos estar imbuídos desse preceito da extensão para seguir com o nosso aprendizado. Uma boa semana a todos.